Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar na patologia das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vai ver a hipertensão arterial, a obesidade e o diabetes mellitus, tá? E seus mecanismos fisiopatológicos, né, da hipertensão primária e secundária, os mecanismos fisiopatológicos da obesidade, que estão principalmente associados à inflamação, portanto, aos inflamassomos, as principais diferenças entre o diabetes mellitus 1 e 2, que a gente só vai ver de tarde, né? E os mecanismos patológicos do diabetes, tá? Então, a hipertensão arterial, o HA, né, como vai estar aí ao longo do texto, que vocês vão ver, é uma das doenças mais importantes do mundo por sua elevada prevalência e gravidade, né? Atualmente, 26,3% da população possui hipertensão arterial sistêmica, tá? Geralmente é uma doença assintomática, evoluindo sem diagnóstico, causando uma sobrecarga ao coração e aos vasos sanguíneos de vários órgãos, tá? A hipertensão, para que a gente consiga detectar, né, os sinais, os sintomas, é porque ela já está num nível muito evoluído. É uma doença que pode ser letal, não vai ter nenhum padrão associado, a pessoa tem isso, vai ter hipertensão, não tem padrão associado. Está ligada mais ao risco de complicações do que aumento pressórico em si, né? Obviamente a gente tem o aumento da pressão arterial, mas é o que ela acarreta que vai causar os danos da doença. Admite-se que a pressão arterial maior ou igual 14 por 9 ou 140 ou por 90 de miligramas de mercúrio, né, na medida da pressão, representam a hipertensão arterial, tá? De 12,1 a 13,9, né, da sistólica, e de 8,1 a 8,9 da diastólica, a gente caracteriza como pré-hipertensão, ok? Uma vez que nessa situação, né, de 14 por 9 ou acima, a gente tem risco aumentado de lesões vasculares, cardíacas, renais e cerebrais, né? Como é que a gente resolve esse problema da hipertensão arterial? A gente tem vários fármacos utilizados no tratamento e, obviamente, as ações também ajudam a reduzir essa hipertensão. A gente acabou de ver a epidemia. Exercício físico, né, uma alimentação saudável contribui para a redução dessa pressão arterial. Então, quando a gente fala de pressão arterial, a gente tem que considerar dois valores principais, né? Uma vez que a pressão arterial oscila. Então, a pressão arterial tem um valor máximo durante a sístole, né? Que é durante a contração, que é o que a gente chama de pressão arterial sistólica, que é o que a gente associa com 12, certo? Que é a pressão de contração. E o valor mínimo da pressão arterial, que acontece durante a diástole, ou seja, durante o relaxamento para o enchimento dos ventrículos, que é o que a gente chama de pressão arterial diastólica. Espero que vocês se lembrem lá da aula que a gente teve, né? Que a gente viu o sistema barorreceptor e tudo mais de pressão arterial, como é que acontece aqueles picos, né? Que sobe e desce, que a contração sobe, mas aí tem que manter certa pressão, né? Por quê? Porque a pressão ela não circula do ponto de maior para o de menor. Então a gente tem que manter certa pressão para que ela mantenha a circulação sanguínea. Então a hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento desses dois valores de pressão, tanto a pressão arterial sistólica de contração como a pressão arterial diastólica, tá? O indivíduo normotenso é aquele que vai possuir uma pressão arterial de 12 por 8 ou 120 miligramas de mercúrio de máxima sistólica e 80 miligramas de mercúrio de mínima diastólica. E a pressão arterial sistólica, ela fica aí de 12,1 a 13,9 no caso de pré-hipertensão, tá? E na diastólica de 8,1 a 8,9, como eu já tinha falado. E acima disso a gente já considera a hipertensão em variados graus, né? Ou de 14 até 16 vai ser grau 1. Acima de 16 já vai grau 2. E assim sucessivamente, tá? Então essa pressão arterial é dada pela pressão arterial, que é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Que é o débito cardíaco que a gente já viu. É o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico relacionado ao volume de sangue circulante. Ou seja, a volemia é o sangue que é impulsionado para fora do coração. É aquele que sai do ventrículo esquerdo. Isso é o débito cardíaco, tá?
E a resistência vascular periférica é a resistência, né, dos vasos, tá? E vai depender do grau de contração dessas arteríolas, né, ou seja, do seu tônus, e ambos sofrem influência de fatores nervosos, humorais e outros, tanto o débito cardíaco como a resistência vascular periférica. A gente viu lá no sistema nervoso que a gente tem, né, processo, principalmente quando a gente escreveu o sistema barorreceptor, não tanto lá da parte do sistema nervoso autônomo, que eles vão atuar fazendo o quê? Vasoconstrição ou vasodilatação, aumentando a frequência cardíaca, né? Tudo isso vai impactar no débito cardíaco e nessa resistência vascular periférica, portanto, na pressão arterial. A regulação se dá principalmente pelos rins através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que é aquele que a gente viu, né? Quando a gente tem um aumento da pressão arterial, ativa lá. Quando a gente tem a redução da pressão arterial, ativa lá o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz a absorção maior de sódio, consequentemente vem mais água, a gente aumenta o volume de sangue. Se eu estou aumentando o volume de sangue, né, que está passando pela mesma luz do vaso, eu vou aumentar essa pressão arterial. Então, a gente tem esse controle, ou inibe para poder reduzir a pressão arterial, ou ativa esse sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder reduzir, aumentar a pressão arterial, tá? Então, aqui é só para a gente lembrar, ó, do sistema nervoso autônomo, né? Opa! Sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Quando a gente tem a ativação do parasimpático, ele tem esse papel na redução dos batimentos cardíacos que ele libera lá, né? Lembra a acetilcolina que vai atuar no receptor específico que faz a redução da frequência cardíaca. Enquanto quando a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, a gente tem a aceleração dos batimentos cardíacos, vai ter estimulação e produção de adrenalina e noradrenalina, também vão atuar aí vasocomprimindo os vasos, né? Então a gente tem esse papel do sistema nervoso nesse controle da pressão arterial, lá pela ação inicial do sistema barorreceptor, né? Então, basicamente, se a gente quer, né, aumentar a pressão arterial, o que é que a gente faz? A gente ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele vai favorecer o aumento da volemia, do volume de sangue, que favorece o aumento da pressão arterial, certo? Já se eu quero diminuir essa pressão arterial, eu vou ter aí moléculas, né, bloqueadoras dos canais de cálcio sendo liberadas, o que vai inibir a ação da aldosterona. Se eu inibo a ação da aldosterona, eu não ativo, né, o sistema renina-angiotensina, que vai aumentar a pressão. Então já bloqueia isso. Tem um efeito diurético, então ele vai atuar lá nos rins, favorecendo que o líquido, né, a água, ele seja excretado. Se eu estou excretando um maior volume de água, eu estou diminuindo o volume sanguíneo. Se eu diminuo o volume sanguíneo, passando pela mesma luz, eu vou ter aí a redução da pressão arterial. Eu vou ter aqui a vasodilatação, né, da musculatura, dos vasos sanguíneos. Se eles estão vasodilatando, eu estou reduzindo a resistência vascular periférica. Pela fórmula, se eu reduzo a resistência vascular periférica, eu reduzo a pressão arterial. Então, no indivíduo normal, essas condições estão acontecendo constantemente para manter a homeostase dessa pressão. Se o indivíduo está numa atividade física, ele aumenta ali aquela pressão para suprir de sangue a musculatura e tudo mais. Se o indivíduo está em repouso, já é o inverso. Para esse processo de aumentar a pressão, para agora tentar reduzir essa pressão arterial. Ok? A gente vai ver que tem muita associação com esses canais de cálcio, tá? Nesse processo. Então, a hipertensão arterial, ela pode ser classificada em primária ou secundária. A primária, que também é chamada de essencial, contém aí cerca de 90 a 95% dos casos. É uma hipertensão não muito elevada, tem as complicações mais tardias e o indivíduo tem aí uma sobrevida de anos ou décadas. Até que ele venha ter a sintomatologia, ele já passou muitos anos tendo a doença. E a secundária vai ser de 5 a 10% dos casos, se associa a outras doenças e pode ocorrer em normotensos. Ela é muito elevada, acima aí de 22/12, vai causar uma lesão endotelial grave, portanto a sobrevida do indivíduo é uma sobrevida média aí de 1 ano, né? Então o que é que a gente associa? Primária,
o indivíduo tem por fatores genéticos, né, fatores ambientais, o desenvolvimento dessa hipertensão, e a secundária ele precisa que uma patologia venha inicialmente para que ele tenha o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, uma infecção, uma doença renal, uma obesidade que vai acarretar na hipertensão arterial. Antes dessa doença, ele não tinha a hipertensão. Ele veio a desenvolver devido a essa primeira patologia, tá? E aí, quando ele desenvolve uma hipertensão extremamente elevada, que vai... O que a gente viu, né? Na aula de hemodinâmica, hemostasia. Se o líquido ele vem numa elevada pressão, ele vai se chocar contra o endotélio. Se choca contra o endotélio, causa lesão endotelial, expõe o tecido subendotelial, né, fator von e tal, inicia o processo de coagulação. Então, se essa pressão é muito elevada, né, em todas as artérias, vai causar lesão endotelial em vários vasos. Então, o indivíduo pode ter vários pontos de coagulação, ou seja, de formação de trombos, e aí por isso que ele tem uma sobrevida tão baixa. Oi. Aí está dizendo que pode ocorrer normotenso, então seria, por exemplo, uma doença normotenso que pode induzir essa hipertensão secundária, tipo, ela é bem rápida, não é algo crônico. Exatamente. Isso, exatamente. No caso, é hipertensão arterial sistêmica que pode ser secundária a uma outra doença. Isso. Porque a hipertensão arterial, de toda forma, ela vai ser sistêmica, né? Só se o indivíduo, por exemplo, tiver um trombo, um coágulo em determinada região visceral, ele tem um aumento da pressão ali naquele ponto por conta da obstrução do vaso. Mas na maioria, quando a gente está se referindo aqui dessa doença crônica em si, é a sistêmica, é a que está no corpo todo, né? Pelo bombeamento lá do coração, que sai com pressão para o corpo todo, tá? A gente não vai ter muito essa separação em pontos específicos de aumento de pressão, não. Por exemplo, hipertensão É, renal. do fígado, né? Da veia porta tem, mas é principalmente por conta de lesões, de algum problema que está acontecendo. Então, a pessoa está com uma doença no fígado, aí vai ter esse aumento da pressão, porque está gerando um processo inflamatório, está demaciando a região extracelular, comprime os vasos, então aumenta essa pressão naquela região derivada de algum outro problema, certo? Então, na hipertensão arterial primária ou essencial, né, a gente tem alguns fatores que vão favorecer a ocorrência dela. Primeiro, fator genético, em que ela tem uma associação genética inquestionável. Para que a pessoa venha a desenvolver, né, naturalmente a doença, ela tem que ter um fator genético. É muito raro que seja um fator genético monogênico, né? Ela tem a mutação de um único gene e desenvolve a doença, tá? Predomina as alterações poligênicas, né? Então, o indivíduo, ele vai ter uma mutação que favorece com que ele produza mais angiotensinogênio. Se eu tenho uma concentração maior de angiotensinogênio, eu vou ter uma clivagem maior em angiotensina 1 e angiotensina 2, ativando a captação, né, lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que capta mais água, consequentemente aumenta a pressão arterial. Eu vou ter alteração em proteína G, né, que são as proteínas que ativam cascatas intracelulares desse processo, que vão fazer com que haja abertura de canais de cálcio, e esses canais de cálcio abertos também favorecem um aumento da pressão arterial, que a gente vai ver. Endotelinas também, né? Então, a maioria desses indivíduos, eles precisam ter alterações genéticas em todos esses pontos. Lá no sistema renina-angiotensina, lá nas proteínas das cascatas intracelulares, lá nas endotelinas que são produzidas pelo endotélio que está frequentemente sendo agredido. Então, o normal é que a pessoa tenha aí essa associação genética poligênica, e não apenas a alteração de um único ponto, certo? Mas pode acontecer a monogênica, mas é muito rara. E os fatores ambientais, né? Já se viu, com base nos estudos epidemiológicos, que morar em regiões com maior prevalência da doença, a gente tem uma incidência maior, obviamente. Se eu estou ali numa comunidade, estou trocando genes dentro daquela comunidade e eu tenho o fator genético inquestionavelmente associado, então se eu fico ali trocando genes, eu vou fazer a mesma coisa de irmão com irmão, aumenta a incidência de doença, por quê? Porque o código genético está bem próximo, né? Então vai aumentar. Se eu fico dentro daquela minha comunidade trocando os genes, aumenta a incidência da doença. Ela perpetua em determinadas regiões. A obesidade também vai favorecer a ocorrência da hipertensão arterial, o sedentarismo e a má alimentação também vão favorecê-la. Dentro da má alimentação existem algumas substâncias
que apresentam relação direta com a hipertensão arterial. O sódio é o íon mais importante, né? Porque em excesso ele leva a retenção de água nos rins e o aumento do volume circulante, né? Isso aqui não é só na hipertensão, o indivíduo que ele está hipotenso, né? Que ele está passando mal, sem pressão, o que é que a gente faz? Tá com o sal embaixo da língua, né? Porque o aumento de uma dose cavalar de sódio, quando ele chega lá nos rins, ele faz com que absorva a água e aumenta a pressão arterial, certo? E se a gente tem, né, anormalidades no transporte desse sódio através da membrana, isso vai alterar a concentração de cálcio intracelular em fibras musculares lisas, o que pode causar a vasoconstrição, tá? Então, quando eu aumento a concentração de sódio, além dele puxar a água, ele favorece também que seja puxado o quê? O cálcio intracelular. Vocês lembram lá da aula de apoptose, essas coisas, né? Que a gente tinha o quê? O cálcio, ele fica dentro das mitocôndrias ou do retículo, né? Quando ele começa a sair, a gente pode ter a indução da morte celular programada dessa célula. Então, quando eu tenho um aumento desse cálcio intracelular por conta dessa desregulação do transporte de sódio que está acontecendo, então ele vai se acumular no citossol de todas as células. Mas quais são as células que precisam do cálcio para realizar um processo de contração? Células musculares, né? Então, quando ele se acumula lá no citossol, ele induz a contração constante dessa musculatura. Então, quando ele faz essa contração constante, vai gerar uma vasoconstrição. Se eu estou diminuindo, né, aumentando a resistência vascular periférica, eu vou aumentar a pressão arterial, tá? Também, né, além do sódio, além da consequência do aumento dessa concentração de cálcio intracelular, o álcool, ele também aumenta a pressão arterial, porque ele estimula o sistema nervoso simpático ou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele tem essa capacidade, tá? Sistema nervoso simpático, que a gente viu na figurinha nesse instante, aumenta a frequência cardíaca, também faz a indução do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ele faz a vasoconstrição dos vasos. Então, tudo isso aumenta a pressão arterial. Cafeína. E o que é que pode reduzir? Isso tudo aqui aumenta. Quando eu tenho maior consumo de fibras, eu já contribuo para uma redução dessa pressão arterial. Por quê? Porque ela favorece aí que não tem uma necessidade tão grande de acúmulo de água, ou seja, eu não absorvo tanta água. Se eu não absorvo tanta água, eu não aumento o volume sanguíneo, eu não aumento a pressão arterial. Então, ela reduz essa absorção de água, a água pode ser mais excretada pelos rins, e aí eu reduzo a volemia. Se eu reduzo a volemia, eu reduzo a pressão arterial, ok? E essa hipertensão arterial secundária, né? Vai depender aí da fisiopatologia de cada doença. Então, doenças renais, frequentemente, elas têm isquemia renal, né? Com isso, né? Com a isquemia renal, o que é que acontece? As células renais, elas necrosam, né? Se elas necrosam, elas liberam seu conteúdo, são elas que secretam a renina. Se eu aumentar a concentração da renina, ela vai lá, né, no fígado, vai, quebra angiotensina 1, angiotensina 2, angiotensina 2 vai lá, libera, vai nos rins, libera a aldosterona, e aí começa o processo de reabsorção de sódio e de água, tá? Também temos doenças endócrinas, né? Aumento da volemia por retenção de líquidos ou produção de catecolaminas, certo? Que vão aumentar, puxar, né, esses líquidos. Lesões encefálicas, hipertensão da gravidez, né, a pré-eclâmpsia, a pressão arterial se eleva por substâncias vasoconstritoras liberadas pela placenta. Muitas vezes essas substâncias vasoconstritoras liberadas pela placenta são devidas aos anticorpos produzidos pelo próprio bebê. Então, o anticorpo produz ali, o bebê produz o anticorpo, a placenta reconhece como estranho e começa a secretar substâncias vasoconstritoras para tentar evitar que haja a saída daquelas substâncias. Essa vasoconstrição acaba sendo sistêmica e a pessoa tem aí o aumento da pressão arterial. Por isso que a característica a gente vê, né, a mulher que tem tendência a ter eclâmpsia na hora do parto, ela incha toda. Porque uma coisa é você inchar lá nos pés por conta, né, do problema no retorno venoso, outra coisa você é inchar toda, porque aí você já sugere que está havendo um acúmulo de sódio, consequentemente um acúmulo de água, por isso a formação do edema. Professora, Tá prestando atenção? nesse caso aí de doença renal, por exemplo, é uma doença que faz com que ele possa
produzir e secretar muita renina. Aí essa renina depois que vai causar vasoconstrição. Essa vasoconstrição que pode favorecer o fluxo do isquemia, porque tem menos sangue circulado. Não, uma doença anterior, né? Algum processo inflamatório, alguma infecção que fez com que essas células renais sofressem uma isquemia, uma lesão e liberasse, né, pela necrose o seu conteúdo intracelular. Então, por que secundária? Uma infecção pode fazer com que a gente tenha lesão nessas células, tá? Ou um processo de má circulação sanguínea, né? Principalmente nas pessoas que são idosas, não chega a irrigação sanguínea. Se ela não tem irrigação sanguínea, ela vai sofrer isquemia, portanto, necrose também libera o seu conteúdo intracelular. Então, vários tipos de nefropatias, né, de lesões nos rins podem induzir a necrose, a morte dessas células. Se ela necrosou, ela libera o seu conteúdo. E aí desencadeia a hipertensão arterial. Porque a secundária é o quê? Ela não sempre precisa de uma doença prévia para que ela comece a acontecer. Então, esse problema da hipertensão vai acontecer derivado dessa primeira doença, tá? Um câncer, qualquer coisa que a pessoa tenha um problema renal, desencadeia a hipertensão arterial, certo? Então, o comprometimento de órgãos ocorre quando os níveis elevados de pressão arterial por tempo prolongado agem agredindo o coração, né? Então, é a sobrecarga. E os vasos sanguíneos, né? Então, a gente vai ter lesão endotelial, porque o sangue está saindo numa pressão muito elevada, então vai gerar lesão endotelial. Vou ter também associado isquemia, porque se eu estou tendo lesão endotelial, eu estou tendo formação de trombo. Se eu estou tendo formação de trombo, eu estou tendo obstrução de vaso. Então, eu posso ter a ocorrência de isquemia. Além disso, ele não vai causar uma sobrecarga do coração. Se eu estou solicitando uma pressão arterial maior, né, por conta da patologia, o coração ele vai precisar comprimir com mais força. O que é que pode acontecer, principalmente ali no coração, né? Se ele comprime com força demais, ele vai comprimir as suas próprias artérias coronárias. E aí bloqueia o fluxo sanguíneo através das coronárias também, certo? Então a gente tem vários mecanismos que vão levar a essa lesão. Então, se a gente está tendo aí lesão endotelial constante, né, em artérias de grande e médio calibre, a gente pode ter a ocorrência da aterosclerose, né, a formação das placas de ateroma que se unem ali no processo inflamatório que está sendo feito na lesão endotelial, da formação daquele coágulo, vai ter um acúmulo maior de concentração de lipídios. Então, forma aquela placa de ateroma causando a aterosclerose. Mas também pode acontecer, né, que a pressão ela vai continuar elevada em todos os vasos, nas pequenas artérias e nas arteríolas, que é o que a gente chama de arteriosclerose, né? Mas o que muda nessa situação? Em vez da gente ter o acúmulo, né, no processo de formação do coágulo de lipídios, formando um ateroma em si, nessas arteríolas a gente vai ter uma caracterização diferente, que a gente vai ter um acúmulo de hialina, da cartilagem, né, a proteína. Então vai ter mais a característica de alta concentração de hialina e a hiperplasia das células musculares. Então, se eu estou hiperplasiando as células musculares, eu estou comprimindo a luz do vaso, né? Se eu comprimo a luz do vaso, eu vou aí ter um aumento da pressão arterial, certo? Então, vamos tentar entender assim mais superficialmente, né? Para que a gente tenha a hipertensão arterial, tanto o aumento da pressão arterial sistólica quanto o aumento da pressão arterial diastólica vão poder acarretar nos danos, tá? Só que por caminhos diferentes. O que é que vai acontecer com a pressão arterial sistólica? Como eu já disse a vocês, a pressão arterial sistólica é a pressão de saída do sangue, né? O volume que sai do coração é o que a gente chama de débito cardíaco, tá? E ele vai impulsionar esse sangue para dentro do compartimento arterial. É aquela pressão que a gente chama de 12 ou 120 miligramas de mercúrio. Se essa pressão estiver muito alta, a gente já espera que ocasione uma lesão endotelial em toda a circulação sistêmica. Portanto, a gente vai tendo desencadeamento da cascata de coagulação em vários pontos, inclusive nas coronárias. Porque quando a gente tem lá a contração do ventrículo esquerdo, ele não manda pela aorta, e aí na hora do refluxo o sangue não desce pelas coronárias, né? Então, se ele vem com uma pressão muito maior do que o normal,
né? Então vai gerar lesão endotelial pelos vasos que estão indo ali direto da aorta para frente, mas também nas coronárias quando ele volta do refluxo com uma pressão muito intensa. Se eu tenho lesão dessas coronárias, eu posso desencadear um infarto agudo do miocárdio, por quê? Lesionei o endotélio da coronária esquerda. Começou o processo de formação de um coágulo, de um trombo, obstruiu, não chega sangue nos cardiomiócitos, eles vão morrer, necrosar, aí eu tenho um infarto daquele ponto, certo? Além disso, né, óbvio que eu estou destacando aqui das coronárias, porque a gente associa muito o infarto, a hipertensão arterial com o infarto agudo do miocárdio, porque como a pressão de maior intensidade, ela sai no momento da contração, né, ali do ventrículo esquerdo, vai ser os pontos, a aorta, né, e os vasos iniciais, eles vão ser os pontos de maior, que vão receber o maior impacto, ou seja, a maior pressão arterial. Mas nós também temos, pelo aumento dessa pressão, a formação de trombos generalizados em todo o corpo do indivíduo, porque a pressão normal é 12. Se eu estou jogando com pressão 18, ela vai repercutir até as ramificações dessas artérias em artérias de calibre menor. Então vai ter também lesão endotelial nesse processo. Então, com a formação desses trombos, né, ou seja, com o bloqueio desses vasos, consequentemente a gente vai ter a isquemia desses pontos que não estão recebendo a irrigação sanguínea. Tem um trombo, está bloqueando, não consigo receber o sangue, vou ter isquemia, não tem oxigênio, não tem nutriente. A isquemia vai acarretar em morte celular por necrose. A necrose é aquela morte celular que faz o quê? Ela é contida ou ela explode? Ela explode e o conteúdo intracelular gera um processo inflamatório. Como a hipertensão persiste, né? O processo inflamatório torna-se crônico e gera vários pontos de fibrose. Se eu tenho a ocorrência desses danos por lesão do miocárdio acontecendo principalmente ali na saída inicial do sangue para a circulação sistêmica, então eu já espero, por exemplo, nas coronárias, que se eu tenho esse processo, né, de lesão endotelial acontecendo constantemente, aí vem o processo inflamatório tentando reverter, essa inflamação se torna crônica porque a hipertensão não está sendo tratada. Aí eu vou ter pontos de fibrose, de cicatrização. Se for lá no coração, que eu estou me referindo, nas coronárias, esses pontos de cicatrização, eles vão ser funcionais, esses cardiomiócitos serão funcionais? Não, não vai ser nem cardiomiócito, né? Vai ser um tecido conjuntivo neoformado afuncional. Então, se a gente está perdendo pontos de função, o coração vai perdendo a sua função. Então, a gente vai tendo insuficiência cardíaca, né? Arritmia, os danos que começam a ser sintomáticos e aí sim o indivíduo percebe que ele tem um problema de pressão arterial elevada, tá? Por que que isso vai acontecer, né? Por que que quando essa lesão está acontecendo, porque, tudo bem, sofreu necrose, por que não repõe aquelas células, né? No processo de regeneração. A gente sabe que as células musculares cardíacas, elas são células perenes, né? Elas são células que elas têm um nível de diferenciação tão elevado que elas não passam por processo de diferenciação, de proliferação. Então, não tem como repor. Elas não sofrem regeneração ou mitose. Uma vez que essas células são perdidas, não tem como recuperar. Então vem o quê? Processo de cicatrização e preenche os espaços das células que necrosaram, das células que morreram, tá? Então, no coração, a pressão arterial sistólica, ela vai gerar uma lesão por força interna, ou seja, vai gerar lesões no endotélio, e com essas lesões no endotélio, a gente vai ter os danos que a doença vai causar. Se chega uma pressão elevada lá na artéria, né, renal, vai causar o dano endotelial lá na artéria renal, vai começar a ter os danos renais. Chega lá no fígado, também vai causar as lesões do fígado. Chega nas coronárias, vai causar a lesão no coração. Então, a gente sempre tem associado a elevada pressão arterial sistólica uma lesão que primariamente foi acarretada por quê? Por lesões no endotélio, tá? E quanto à pressão arterial diastólica, né? A pressão arterial diastólica, que acredito que vocês se lembrem, é aquela pressão de manutenção gerada pela própria parede das artérias, né? Elas mantêm o tônus para que o sangue ele não retorne completamente. Então, ela mantém o tônus para manter a pressão em certo nível, certo?
Por quê? Porque a pressão ela não vai do ponto de maior pressão para o de menor. Então, se ela reduzisse bruscamente, a probabilidade de haver o refluxo completo do sangue seria muito maior. Então, ela tem que manter o tônus para que consiga impulsionar esse sangue pela circulação sistêmica, né? E ela faz isso, obviamente, através da elasticidade que existe nas artérias devido à presença das fibras elásticas que vão controlar o calibre dessas artérias para impedir que a pressão arterial caia demais durante a diástole, né? Que é o período mais longo do batimento. O período de contração é muito mais curto do que o período de relaxamento em que os ventrículos estão se enchendo, tá? Então ela precisa manter essa pressão. Isso vai ser importante, né, principalmente no contexto do coração, por quê? Porque é na diástole que a gente vai ter a perfusão sanguínea máxima da coronária, ou seja, do coração, certo? Então, enquanto todo o restante do corpo, né, na circulação sistêmica depende da pressão arterial sistólica, que impulsiona o sangue para o corpo todo, as coronárias, ela depende da pressão arterial diastólica, que mantém ali aquele tônus e aquele sangue que faz o refluxo, aquela pouca quantidade que é barrada, né, pela válvula ali da aorta. Então ela volta e ela entra nas coronárias para poder irrigar o coração, que também precisa de nutriente e de oxigênio. Então é importante a manutenção dessa pressão para que esse sangue entre nas coronárias, né? Então, com essa informação, a gente pode deduzir que essa pressão arterial diastólica é quem vai determinar a pressão arterial sistólica, tá? Uma vez que se a pressão arterial diastólica ela estiver muito elevada, a pressão arterial sistólica tem que produzir uma pressão muito maior para impulsionar o sangue a sair do ventrículo e ir para dentro das artérias. Vocês concordam comigo que eu tenho, né, a pressão arterial diastólica sendo mantida no momento de relaxamento, né, para que esse sangue ele não volte completamente. Se eu tenho essa pressão arterial diastólica muito elevada, é verdade, o que vai acontecer? A gente precisa que a contração desse miocárdio seja mais forte ainda. Então, a pressão arterial sistólica, ela tem que ser muito maior para conseguir impulsionar, né, reverter essa barreira da pressão arterial diastólica. Senão, não impulsiona o sangue, se ela não for muito mais elevada do que a diastólica. Então, por isso que a diastólica determina a sistólica, tá? Então, a pressão arterial diastólica alta faz com que o coração faça mais força para aumentar a pressão arterial sistólica e conseguir de fato impulsionar todo o sangue que está ali dentro do ventrículo, que ela relaxou, né, e ele se encheu, para conseguir impulsionar todo aquele sangue através da aorta, tá? Isso requer mais contração do miocárdio. Se eu estou requerendo maior contração do miocárdio, isso vai acabar por comprimir as coronárias e dificultar a entrada de sangue no momento do refluxo. Tem os casos em que a pressão sistólica é bem elevada e a diastólica é bem baixa, e aí acho que é até mais grave. Será que é porque foi algum desbalanço nesse? Porque tipo, tem gente que tem pressão, sei lá, 20 e alto. Ai, não bateu não. Foi só o susto mesmo. Sei lá, um exemplo aqui. 20 por 8. Sim. E aí eu já ouvi dizer, faz tempo que eu falei sobre isso, que é mais perigoso do que se fosse a diastólica mais elevada. Quando a diferença entre a sistólica e a diastólica é maior. Agora, por que não fala? Eu acho que é por causa disso que a senhora falou, porque essa diferença da pressão da sangue vai bem mais forte que essa terá um pouco de segurança. Aí como essa diferença é muito alta, eu acho que vai ficar matando, né, pessoal? Porque a senhora disse que tem que ter essa diferença. Tem que manter a diferença, né, para não ter o refluxo muito elevado. Talvez tenha mais refluxo. Aí é que ela tem que impulsionar mais ainda, porque está voltando mais sangue ainda. Quando volta mais sangue, a gente vai ver, né, as doenças associadas. Vai acabar, ok, se eu tenho uma câmara desse tamanho e eu estou enchendo demais, ele vai dilatando. Vai ter força para barrar. Pronto, deve ter uma congestão, deve ser isso. Então, o que vai acontecer? Como faz com que o coração ele tenha que contrair com mais força, pode acabar comprimindo essas coronárias. Isso vai dificultar a entrada de sangue, né, através do processo de refluxo, reduzindo
fluxo sanguíneo nas coronárias, reduz o oxigênio e nutrientes nas coronárias, causa isquemia de determinados pontos ali do miocárdio, tá? Ou seja, a pressão arterial diastólica no coração vai gerar uma lesão por força externa, né? A compressão, a obstrução dos vasos. Então, quando vai a força, ela tem que ser mais forte para suplantar o aumento da pressão arterial diastólica. Quando a sistólica ela tem que ser mais forte, ela acaba comprimindo ali aqueles vasos do coração e causa o dano por que fala de externo e interno, né? Que a sistólica causa lesão por dano interno, porque ela vai direto no vaso, causando dano endotelial. Enquanto a diastólica é pela compressão mesmo do miocárdio, que vai trabalhar com tanta força, que ele pode, inclusive, ali, bloquear a passagem de sangue. Porque vai demorar, se ele está contraindo mais, ele demora mais a relaxar. Então, pode alguns pontos ficarem comprimidos. Se eu estou comprimindo algumas ramificações dessas coronárias, não vai ter a chegada de sangue, ou seja, isquemia, certo? Então, é importante destacar que a pressão transmural do ventrículo esquerdo, né, que é a pressão de contração, ela vai ser bem maior do que a pressão transmural do ventrículo direito. Por isso ele é mais espesso, né? Que a gente viu lá em anatomia que a camada muscular do ventrículo esquerdo ela é bem mais espessa do que a do direito. Porque o ventrículo esquerdo ele produz uma pressão maior, uma vez que ele precisa impulsionar para todo o sistema, né? A circulação sistêmica, e ele tem que suplantar a pressão arterial diastólica de 80 miligramas por mercúrio. Então tá aqui o ventrículo, né, com a pressão diastólica de 80. Se eu não pegar e aumentar essa pressão até os 120, isso normal, né, eu não consigo contrair completamente o ventrículo, ou seja, impulsionar todo o volume para fora, para o sistema arterial. Então, ele precisa suplantar essa pressão diastólica para poder impulsionar. Então, quando a gente fala que uma pressão diastólica cada vez maior vai fazer com que a gente tenha uma pressão arterial sistólica também cada vez maior, é porque se eu estou ali com essa pressão, nessa câmara sob pressão, segurando esse ventrículo todo abertinho, eu vou ter que exercer uma pressão muito maior para que ele consiga fechar todo, ou seja, impulsionar todo o volume sanguíneo para o sistema arterial, tá? E o que é que acontece do lado direito? Enquanto lá no ventrículo esquerdo ele tem que suplantar 80 milímetros de mercúrio, lá no ventrículo direito ele precisa suplantar uma pressão arterial diastólica de 6 miligramas de mercúrio, né? Porque a gente vai ter na queda da pressão, né? Mas a gente ainda tem pressão, inclusive no sistema venoso, né? Então, quando chega ali na artéria pulmonar, ele precisa suplantar só 6 miligramas de mercúrio. Então, o ventrículo esquerdo, ele é o primeiro que a gente vai ver a apresentar crescimento, ou hipertrofia, ou a cardiomegalia. Porque esse ventrículo direito, quando a gente tem aqui algum problema de hipertensão, alguma coisa que aumenta essa pressão, por exemplo, de 6 vai para 12, não é nada comparado a 80, né? Então, a gente vai ter que ter uma compressão intensa, mas não tão intensa como suplantar 12, é muito mais fácil do que suplantar 80, certo? Provavelmente é associada a alguma patologia pulmonar, hipertensão pulmonar, uma embolia, alguma coisa que está causando um aumento da pressão aqui, e aí se eu tenho um aumento dessa pressão, acarreta no aumento da pressão nas artérias pulmonares, e aí ele vai ter que suplantar essa pressão. Oi? Esse PAD, o referencial dele é sempre o ventrículo? É onde a gente tem a contração principal. Claro que a gente tem a contração também para a saída de sangue dos átrios, né? Mas o principal é ali o ventrículo para impulsionar, seja para a circulação pulmonar, seja para a circulação sistêmica, né? Mas a pressão está acontecendo em todo o coração, está vindo ali nas veias cavas também, nas veias pulmonares, né? A gente tem pressão em tudo isso, porque a pressão ela só mantém a circulação sanguínea porque ela vai do ponto de maior para o de menor. Então, em todo ponto tem pressão, só que a base mesmo dessa contração para impulsionar, que a gente se refere à hipertensão arterial, é ali a que vem dos ventrículos, certo? Os valores são maiores também, tem essas variações no valor, vai aumentando à medida que vai chegando do lado esquerdo, né? Vai aumentando.
Então, a gente tem, né, uma das patologias associadas à hipertensão arterial, a cardiopatia hipertensiva do ventrículo esquerdo, né? Uma das principais patologias associadas à hipertensão arterial sistêmica é a cardiomegalia, né, que é o crescimento do coração. Como a gente viu, a elevada pressão arterial vai induzir uma sobrecarga do coração, que acaba fazendo com que as células cardíacas passem pelo processo de adaptação da hipertrofia. Se eu estou com elevada pressão arterial e aí eu preciso que o miocárdio ele contraia com mais força, né? Consequentemente, eu preciso de mais funcionalidade das minhas células. O que é que as células, né, que estão, eu preciso de mais força. O que é que eu vou fazer? As células, né, os cardiomiócitos, eles têm capacidade de hiperplasiar, de se proliferar para dar maior força nessa contração? Não. Então, a única coisa que eles podem fazer é a hipertrofia, né? Eles não podem hiperplasiar porque são células perenes, altamente diferenciadas. Então, eles vão hipertrofiar para aumentar a quantidade de sarcômeros e aumentar o seu poder de contração, certo? Então, normalmente, a hipertensão arterial sistêmica, como o ventrículo esquerdo, precisa produzir uma pressão maior e ele vai ser o primeiro, obviamente, a hipertrofiar. Não é ele que tem que suplantar a maior pressão arterial diastólica, o ventrículo esquerdo? Então, é o primeiro que começa a ter sobrecarga do ventrículo esquerdo na musculatura que reveste, e aí ele vai começar a ter o crescimento inicialmente no ventrículo esquerdo. Isso é o padrão, tá? Quando a gente tem a hipertrofia, né, desse miocárdio do lado esquerdo, a gente vai reduzindo a luz da cavidade do ventrículo esquerdo, né? Então ele está ali aumentando, está reduzindo a luz dessa cavidade. E isso pode ir gerando o crescimento de outras câmaras do coração. Por quê? Se eu estou aumentando, diminuindo a luz aqui desse ventrículo esquerdo, vocês concordam comigo que a quantidade de sangue que o átrio esquerdo recebe não vai conseguir entrar toda no ventrículo esquerdo, porque ele está diminuindo a luz, né? Então, o átrio esquerdo, que em teoria ainda está normal, né? Ele ficou com a quantidade de sangue que não conseguiu entrar no ventrículo esquerdo e recebeu, acabou de receber meu Deus, das veias pulmonares a mesma quantidade de sangue. Aí o que é que ele vai acontecendo? Ele vai começando também a dilatar e também passa pelo processo de hipertrofia para tentar contrair com mais força e empurrar essa quantidade de sangue para o ventrículo esquerdo, tá? Então, o crescimento do ventrículo esquerdo é chamado de cardiopatia hipertensiva do ventrículo esquerdo e é o que a gente espera que tenha o crescimento primário numa doença hipertensiva. Porque é ele que tem que suplantar a maior pressão arterial diastólica de 80 miligramas, é o normal. Vamos dizer que a pessoa com a hipertensão, né, que seja a partir de 90, ele tem que suplantar acima de 90. Então ele começa a fazer mais esforço, essa musculatura do lado esquerdo do coração. Se ele começa a fazer mais esforço, as células sofrem a lesão reversível, vão passar pelo processo de adaptação e especificamente a hipertrofia. Começam a secretar mais miofilamentos para formar mais sarcômeros para conseguir justamente aumentar a sua capacidade de contratilidade. E aí eles vão aumentando sua força, só que essa hipertrofia, se a célula está aumentando de tamanho, ela vai fazer o quê? Vai diminuir o tamanho aqui da cavidade do ventrículo esquerdo. Olha aqui com a hipertrofia como teve essa redução. E aí é justamente por essa redução que vai começar a acarretar danos nas outras partes do coração, né? Porque o sangue não entra completamente, então começa a se acumular no átrio direito, pode ter congestão, né? O sangue fica muito tempo lá, entra o mesmo volume, ele começa a dilatar, hipertrofiar também, para poder também comprimir e empurrar todo o sangue para esse ventrículo esquerdo, então começa a acarretar danos nas outras câmaras. A gente vai já ver, né, na hipertensiva geral, que começa aqui no ventrículo esquerdo, depois começa a causar os danos no átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo, consequentemente, ele não vai conseguir receber o sangue de forma normal também, porque está aumentando a pressão. Aí começa a ter a hipertrofia do lado direito, átrio direito, e aí o coração cresce como um todo, tá? A gente também tem um exemplo, né, de crescimento inicial do lado direito. Só que esse crescimento inicial do lado direito, ele está principalmente associado a uma doença prévia. É o que a gente chama de cor pulmonale, tá? No entanto, é importante destacar, né, que a cardiomegalia ela também pode ocorrer
para o ventrículo direito inicialmente, tá? Porque no padrão das cardiomegalias, a gente tem o crescimento do ventrículo esquerdo. Aí, a partir do momento que a gente tem inicialmente o crescimento do ventrículo direito, a gente já consegue associar que a gente tem alguma doença pulmonar. Então, principalmente é derivado de uma hipertensão pulmonar, né? Acarretada seja por uma embolia, que é o caso agudo, então soltou um êmbolo, foi lá para os pulmões, né? Obstruiu os bronquíolos, e aí ele começa a ter o aumento dessa pressão dentro dos pulmões por conta dessa obstrução. Ou por uma doença pulmonar crônica, né? Tuberculose, câncer, fumo, que vai gerando um processo inflamatório crônico, consequentemente a gente vai tendo fibrose, ou seja, vai tendo perda de função em alguns pontos. Fez cocô? Tu fez cocô, Carla? Então, isso vai aumentar a pressão intrapulmonar, consequentemente, se eu aumento a pressão intrapulmonar, a pressão arterial diastólica do ventrículo direito também vai aumentar. Por quê? O que foi que eu disse desde o início? A pressão vai do ponto de maior para o ponto de menor. Se lá nos pulmões a pressão aumentou, eu tenho que aumentar a minha pressão arterial diastólica no ventrículo direito para conseguir ir do ponto de maior para o ponto de menor. Então, o que é que vai acontecer? Se eu preciso aumentar a pressão, eu preciso que o meu ventrículo direito, o miocárdio desse lado, ele faça mais força. Então, se esse ventrículo direito começa a forçar o miocárdio a fazer mais força, ele vai, né, culminar o quê? No aumento da pressão arterial sistólica. Se ele está fazendo mais força, é o momento da contração. Contração é a sístole, pressão arterial sistólica. Então, eu vou ter um aumento dessa pressão arterial sistólica, vai sobrecarregar o ventrículo direito, que vai passar também pelo processo de adaptação da hipertrofia, né? E aí a gente observa inicialmente o crescimento do ventrículo direito derivado de uma doença pulmonar, que vai ser chamado de cor pulmonar ou também doença cardíaca hipertensiva pulmonar. Então, ao contrário do outro, que a gente observava a diferença do ventrículo esquerdo para um ventrículo esquerdo com uma luz menor pela hipertrofia, no cor pulmonar a gente tem aqui o ventrículo direito e ele com uma luz menor por conta da hipertrofia do lado direito, certo? E por fim a gente tem a cardiopatia hipertensiva, que é aquela que vai afetar o coração como um todo, tá? Então a sobrecarga gerada pela hipertensão arterial vai, como a gente já sabe, né, gerar uma hipertrofia concêntrica inicialmente do ventrículo esquerdo, no qual as fibras cardíacas sofrem um aumento da espessura devido ao aumento em paralelo do número de sarcômeros, né? Ele começa a produzir mais miofilamentos para aumentar a quantidade de sarcômeros e conseguir aumentar a sua capacidade de contratilidade, porque é pelo aumento da capacidade de contração que ele consegue aumentar a pressão arterial sistólica, certo? Então, vocês observam aqui, né, esse corte, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Olha como ele obstrui a luz da cavidade da câmara cardíaca, né? Então, começa mesmo a diminuir o espaço para a recepção desse sangue. Então, esse ventrículo esquerdo, ele vai sofrendo a hipertrofia, né? Essa hipertrofia do coração constitui uma reação do miocárdio para vencer a pressão arterial aumentada e manter o débito cardíaco, né? Porque ele quer manter o mesmo volume de sangue saindo. Isso vai durar anos ou décadas, né? Que a gente não consegue nem ter a sintomatologia. É o que a gente chama de fase compensatória. O indivíduo tem a pressão arterial lá em cima, não sabe, e aí o coração está tentando compensar, por isso se chama fase compensatória. Então ele começa a aumentar e hipertrofiar para continuar mantendo a funcionalidade desse coração, e aí a gente não tem a sintomatologia, né? Nesse período aí que o coração está crescendo aí na região do ventrículo esquerdo. No entanto, mesmo nessa fase compensatória, por causa do aumento progressivo da espessura da parede ventricular, a tolerância do ventrículo esquerdo diminui, aumentando a necessidade de oxigênio. Por que isso acontece? Vocês concordam comigo? Que se a célula está aumentando de tamanho, por que quando a gente forma um embrião, a célula, né, do embrião, ela não vai só esticando para dar origem ao organismo completo, né? Porque a gente precisa ter uma relação área-volume ideal para que os processos metabólicos aconteçam através do processo de difusão das substâncias dentro da célula.
Se eu aumento demais o tamanho dessa célula, o que é que vai acontecer? Vai ter pontos da célula em que as substâncias não vão chegar, não vão difundir. Então, se não chega o oxigênio e os nutrientes a certos pontos da célula, essa célula ela vai começar, né, a morrer. Então, vai prejudicar o processo metabólico. E aí, o que é que vai acontecer? Vai contribuir para a isquemia e vão surgir focos de fibrose no miocárdio, porque se eu tenho isquemia, eu vou ter necrose daquelas células. Se eu tenho necrose daquelas células, eu vou ter um processo inflamatório ali, que para regenerar aquele local onde houve a necrose, ele vai fazer fibrose, porque não tem como as células do coração se proliferarem, porque são células perenes, altamente diferenciadas, tá? Então, por mais que ela vá tendo aí a hipertrofia para tentar solucionar o problema da pressão arterial, vai ter uma hora que ela vai se autolimitar, certo? Então, ela se autolimita automaticamente através disso. As células grandes demais não conseguem passar os nutrientes e o oxigênio às células que estão ali juntinhas dela, e essas que não estão recebendo nada, nutriente e oxigênio, elas vão morrer por isquemia, certo? Aí o que vai acontecer, né? A gente vai começar a entrar na fase descompensatória. O que vai acontecer nessa fase descompensatória? A capacidade de hipertrofia desse ventrículo esquerdo, ela está se autolimitando, né? Por conta dessa elevada razão área-volume e de não chegar aos metabólitos necessários a desencadear a homeostasia dessa célula. Então, se a hipertrofia ela não está mais acontecendo e a pressão arterial ela continua elevada, o débito cardíaco ele não vai ser mais mantido, né? Então não sai o volume sanguíneo correto que deveria sair do ventrículo esquerdo. Então o que é que acontece? O volume de sangue residual que fica no ventrículo esquerdo, ele vai cada vez mais aumentando, né? Então, isso resulta em uma sobrecarga de volume diastólico residual no ventrículo esquerdo, diminuindo a espessura da sua parede. Vocês concordam comigo que se eu tenho, né, aqui uma célula muscular cardíaca hipertrofiada desse tamanho, aí se não, tá, ela não está conseguindo mais manter, né, o impulsionamento, o débito cardíaco desse coração, ela percebe que ela precisa abrir, não dá mais para crescer. Eu preciso abrir essa cavidade, essa câmara, para que volte a acumular o volume de sangue normal que sempre acumulava. Então, o que é que ela faz? Ela começa a dilatar. Essa mesma célula que hipertrofiou, ela dilata assim, ó. Ela pega todo o volume e vai mudando a sua morfologia, ela dilata, ela expande o espaço. Para quê? Porque quando ela vai se espremendo, se dilatando, ela permite que o maior volume de sangue entre dentro da câmara cardíaca, né? Então, vai ficando um volume diastólico residual maior, consequentemente ela recebe a mesma quantidade de sangue lá do átrio esquerdo, isso vai fazer com que ela sofra dilatação. Se o ventrículo esquerdo está dilatando, vocês concordam comigo que a válvula, né? A válvula mitral também vai dilatar, né? Porque eu estou esticando, então eu vou esticar também ali a válvula mitral. Se essa válvula mitral vai esticar, né? Ela vai dilatar, eu vou ter insuficiência, principalmente desencadeada pelo quê? Para que serve a válvula mitral? Para evitar o refluxo do sangue para o átrio esquerdo, né? Então, se ela está esticada, se ela não está mais toda fechadinha, se ela está permitindo um espaço de passagem, ela vai permitir um maior refluxo de sangue para o átrio esquerdo. E aí, o que é que vai acontecer com o átrio esquerdo? Vai se sobrecarregar, né? Vai sofrer hipertrofia, mas principalmente ele vai sofrer dilatação, né? Porque como está retornando um volume maior no refluxo e ele continua recebendo o mesmo volume de sangue pelas veias pulmonares, enquanto ele recebia 1 litro de sangue, estou botando só em termos numéricos, tá? Enquanto o átrio esquerdo recebia 1 litro de sangue nas condições normais, enquanto o ventrículo esquerdo estava ali compensando na fase compensatória, agora ele está recebendo meio litro de volta do ventrículo esquerdo e está recebendo 1 litro. Então aumentou meio litro. Então ele começa a esticar, dilatar também, tá? Isso vai favorecer a arritmia e o início dessa fase descompensatória. A fase compensatória é enquanto fica ali, né,
no ventrículo esquerdo, tá? A fase descompensatória é quando já começa a afetar as outras câmaras do coração. Ao mesmo tempo, se o átrio esquerdo ele está passando por esse processo de acúmulo de volume sanguíneo, vocês concordam, né, que ele vai estar sempre ocupado com volume de sangue. Sempre vai ter sangue lá por conta do refluxo. Então, o que acontece? Vai surgir congestão pulmonar. O sangue que está vindo lá dos pulmões pelas veias pulmonares, que deveria entrar dentro do átrio esquerdo, não encontra espaço. Aí fica ali parado, esperando o momento que ele vai poder entrar, né? Se o sangue fica parado, fica em estase, favorece a ocorrência de quê? Uma congestão, né? Então, se essa congestão pulmonar ela se torna prolongada, vai resultar em hipertensão pulmonar. Se eu tenho hipertensão pulmonar, a gente vai ter o quê? Perdão, aqui é o D, tá? Ventrículo direito. Se eu tenho hipertensão pulmonar, o que foi que a gente acabou de ver no corpo pulmonar ali? Eu vou ter um aumento, né, da sobrecarga do ventrículo direito, tá? Direito aqui. Que também vai sofrer hipertrofia concêntrica, do mesmo jeito que o esquerdo sofreu, na tentativa de manter o fluxo sanguíneo pulmonar. Depois, a mesma coisa que aconteceu com o ventrículo esquerdo vai acontecer com o ventrículo direito. Ele também vai entrar em descompensação, sofrendo os mesmos mecanismos do ventrículo esquerdo. Então, primeiro, ele vai hipertrofiar. Essa hipertrofia vai se autolimitar por conta, né, da razão área-volume. Vai gerar morte de células. E aí ele começa a dilatar para poder aí abrigar esse volume sanguíneo, e essa dilatação vai fazer a mesma coisa que aconteceu aqui. Se ele está dilatando, ele vai ter a sobrecarga do átrio direito, né? Então vai ter mais volume residual, então o átrio direito não consegue entrar todo o volume que ele quer mandar para o ventrículo esquerdo, então tem mais volume voltando, porque a válvula tricúspide também não está funcionando, né? Porque ela está dilatada. Então tem o refluxo maior e ele continua recebendo da circulação sistêmica o mesmo volume de sangue. Então quando entra lá vai dilatar o átrio direito também. Assim, o que é que acontece? O coração dilata como um todo, portanto aumentando o volume e a dilatação das cavidades, caracterizando insuficiência cardíaca, porque com a pressão ela continua elevada e ele não tem mais como hipertrofiar para tentar compensar, como na fase compensatória. Ele não tem a força suficiente agora que o coração está todo crescido e esse volume sanguíneo, né, para justamente abrigar um volume sanguíneo maior, é muito grande e ele não consegue bombear o sangue eficientemente, corretamente para todas as regiões do corpo. Então começa a ter falha, né, insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca vai gerar danos isquêmicos, principalmente em várias regiões do corpo, tá? Então a isquemia vai ser intensificada pela ocorrência de aterosclerose das coronárias, né? Por conta da alta pressão arterial, a gente não vai ter lesão endotelial, né? Tanto lesão endotelial na aorta, como também lesão endotelial ali nas artérias coronárias, que pode gerar obstrução, e isso vai cada vez piorando esse processo isquêmico. E também a compressão dessas pelo miocárdio hipertrofiado. Se eu tenho agora um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito hipertrofiados, quando ele faz o processo de compressão, aí é que ele vai comprimir mesmo as artérias coronárias, e com essa compressão aumenta a chance de isquemia no coração, né? Nas veias coronárias, principalmente nas ramificações menores. Então, o que acontece basicamente na hipertensão é isso aqui. Seu cardiomiócito normal, aí com a hipertensão ele tem um aumento, né, da carga de trabalho que ele precisa. Ó, tô com a pressão lá em cima, para eu poder suplantar esse aumento de pressão eu preciso contrair com mais força. Eu não consigo contrair com mais força assim, então eu preciso passar por um processo de hipertrofia, em que eu vou acumular sarcômeros, né, através dos miofilamentos de actina e miosina, para poder aumentar essa minha capacidade de contração. Então ele hipertrofia. Só que vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Ó, aqui, ó, coração normal, tá? Direito e esquerdo. Com a hipertrofia do miocárdio, a gente tem, né, a obstrução da luz dessas cavidades dos ventrículos. E o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai se autolimitar. Ele não consegue mais hipertrofiar, porque ele não está conseguindo nem receber nutriente, nem gases.
aí vai sofrer o processo isquêmico, aí o coração reconhecendo o que está acontecendo nessas lesões, né? Ele não consegue mais bombear o volume corretamente para a circulação sistêmica. Se ele não está bombeando o volume corretamente, o que é que fica mais dentro do ventrículo? Volume residual, né, do refluxo. Em vez de ser aquela quantidade pequena, vai ser uma quantidade muito maior. Recebe o mesmo volume que vem dos átrios, consequentemente ele começa a dilatar e esticar por conta desse volume maior no mesmo espaço. Então vai dilatando, que vai sobrecarregando os átrios, porque a gente tem essa deficiência nas válvulas que vão dilatando também, e tudo vai sendo sobrecarregado e a gente vai tendo uma dilatação total do coração. Então aqui é o coração do tamanho normal, aqui no processo inicial, e aqui já é a cardiomegalia do tipo em que o indivíduo tem no máximo a sobrevida de 1 ano, que só se resolve isso aí se for com transplante total do coração, tá? Nessa situação aqui, algumas vezes a gente pode ter o processo de ressecção, né? É muito difícil, por exemplo, quando a gente faz a hipertrofia na academia, né? Se a gente parar de malhar, pronto, desapareceu tudinho, regride, né? A hipertrofia, o processo de hipertrofia da academia, ela cai, ela passa pela hipotrofia, até mesmo a atrofia, né? No caso do coração, não. Se ele hipertrofiar, ele não retorna, ele não sofre hipotrofia, ele continua crescido. Então o que a gente faz é o controle da pressão arterial para que não aumente mais ainda, além disso aqui, ou em algumas situações em que já cresceu muito, mas não está nesse nível, a gente faz a ressecção, né, desse músculo para evitar essa pressão arterial elevada e continuar causando os danos, ok? Então, nessa forma compensada, né, que é aquela que está voltada ali para o ventrículo esquerdo inicialmente, o paciente ele pode ser assintomático. Por quê? Porque o coração ele está compensando, né? Ele está hipertrofiando para conseguir compensar essa elevada pressão arterial. Então, ele não vai sentir nada. Embora o risco de morte súbita seja aumentado. Porque pode ser que numa dessas que o coração hipertrofiou e está realizando essa compressão muito extensa, ele cause a isquemia em algum ponto do próprio miocárdio, né? Por isso que a hipertensão está tão associada ao infarto agudo do miocárdio. E aí, meu amigo, se lesou ali o miocárdio, tem um infarto e a pessoa tem o que a gente chama de morte súbita, tá? Quando entra na fase descompensada, que é quando começa a causar os danos no átrio esquerdo e aí vai para o lado direito também do coração, né? A insuficiência cardíaca esquerda causa congestão e edema pulmonar, né? Que é justamente o processo da hipertensão pulmonar. A direita causa congestão e edema sistêmicos, né? Porque se está tudo obstruído lá, tem volume residual de sangue muito dentro do ventrículo, consequentemente dentro do átrio direito. Como é que eu vou receber o sangue que está vindo do corpo? Não recebe. Então ele fica ali parado esperando o momento que ele pode entrar. Se o sangue fica em estase, favorece congestão, bloqueio, né, tudo mais, ou seja, isquemia em todas as partes do corpo, ok? Então, o tratamento da hipertensão arterial pode levar à regressão da hipertrofia e à diminuição do risco de óbito por complicações cardíacas, né? Ou seja, tem que mudar os fatores ambientais e também tem que utilizar os medicamentos, por exemplo, os diuréticos, né? Porque se o indivíduo ele tem pressão, um distúrbio da pressão alta, ele está constantemente ativando o quê? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz o quê? A reabsorção de água. Se eu pego e tomo um diurético, eu faço o efeito oposto, faço com que ele libere mais água, consequentemente eu diminuo essa pressão arterial. Então é mudança de hábitos e também o uso, obviamente, dos medicamentos. Está trocado, né? Insuficiência cardíaca esquerda e a direita. Cadê? A esquerda era passando direita. E a direita era passando esquerda. Não. Não? A insuficiência cardíaca esquerda, né, pela falha do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, faz o quê? Que o sangue que vem do pulmão, ele não consegue entrar. Aí a gente tem a hipertensão pulmonar, certo? Entendeu? Por que o cardiomiossete não pode sofrer atrofia? Ainda não tem a explicação de por que ele não sofre, né? Mas, por exemplo, tem mulheres que quando estão gestantes, elas sofrem hipertrofia do coração, né? Porque precisa de mais força para bombear o sangue para o corpo todo. E quando o bebê nasce, o coração regride. Outras pessoas também têm hipertrofia do coração, por exemplo, durante processos infecciosos.
teve uma infecção, o coração cresceu para bombear mais sangue, ou seja, mais células de defesa chegam ao corpo para defender, e quando acaba a infecção, regride. Mas no caso da hipertensão arterial, a gente não observa esse processo de regressão da mesma forma como nessas situações, mas ainda não tem a explicação do porquê que isso acontece, porque que não tem o mesmo comportamento da musculatura esquelética e porque não tem o mesmo comportamento de algumas patologias em que é momentâneo, né? Passou a patologia, ele retorna ao normal, entendeu? Ainda não tem essa explicação, mas se sabe que ele não volta. Por isso que tem que fazer as cirurgias para remoção do excesso do... O quê? Nem um pouco, tipo uma, duas células. Não, por exemplo, quando a gente está no início, aqui, né, quando a gente está tendo, esse aqui não é o início, tá? Mas, por exemplo, um crescimento inicial ali no ventrículo esquerdo, se a pessoa foi fazer um exame de rotina e detectou já o início dessa hipertrofia do ventrículo esquerdo, se ela tiver o controle, no início consegue retornar, entendeu? A pessoa está só com o ventrículo esquerdo crescido, aí ele retorna. Mas normalmente quando a gente já tem, né, a dilatação, eu acho que quando se instala o processo de dilatação, não tem mais retorno, não tem como se resolver só com tratamento. Porque assim, na minha cabeça, tipo, se por exemplo, o coração sofrer muito infarto, aonde tinha célula não vai ter, então meio que a funcionalidade vai ser decaída. Então a hipertrofia seria algo compensador, porque tipo, é como se uma célula fizesse o trabalho de duas. Pode ser isso. Mas tem em mente que tratamento, que é o que tem aqui, né? O tratamento ele pode fazer com que haja essa regressão, mas se for em fases muito iniciais, que é daquelas pessoas que têm um diagnóstico precoce. Para quem não tem o diagnóstico precoce, é difícil que haja esse retorno, né? Tipo assim, na pessoa que na prática, assim, tem paciente que consegue deixar de tomar um medicamento assim, controle, exercício, Eu não vi nada sobre isso, mas eu acredito que possa ter. Porque, por exemplo, a gente já vê, a obesidade está diretamente relacionada à hipertensão arterial, né? Pelo aumento dos ácidos graxos livres. Se a pessoa emagrece, ela reduz a concentração desses ácidos graxos livres, aí ela vai ter uma redução da pressão arterial. Então, dependendo da causa, né? A probabilidade que a gente tem de reverter é muito maior. Se for fator genético, aquela pessoa que o pai tem, a filha tem, aí já fica mais difícil a gente conseguir. Mas os triglicerídeos, eles não vão formar aquelas placas de ateroma que permanecem nas artérias, Isso. Não se torna um problema crônico por conta disso? Não. Tem que tirar a medicação tendo esse efeito nas artérias já produzido. Pois é, tem que usar as outras medicações para tentar destruir, né, esses ateromas, esses coágulos que são formados. Tem medicação para destruir o ateroma também, né, para degradar. E aí, professora? Oi. Vou dar um intervalo agora, que a gente já vai partir para a obesidade. Por exemplo, isso aí que eu estou falando agora, eu pensando aqui, insuficiência da direita esquerda. É tipo, não vai conseguir contrair, não. Aí por ele não conseguir contrair, o que vem antes vai sofrer com ele, não?